Fala moçada, beleza? Tudo tranquilo, tudo na paz? Estou aqui para a terceira parte da nossa aula sobre a China e hoje nós vamos falar sobre o processo de urbanização, os problemas ambientais, ok? E se tudo correr bem, vamos ver se a gente fala um pouquinho sobre os movimentos separatistas. Então vamos lá, pessoal? Bom, vamos relembrar que a China praticou aí a política do filho único para dar uma diminuída. Mas ainda assim a China tem, né, quase 1,5 bilhão de pessoas. É gente pra caramba, pouco mais de 1,4 bilhão de habitantes, né? Vamos prestar atenção no processo de urbanização. Até 2012, a China era predominantemente rural, ou seja, mais da metade da população vivia no meio rural. A partir de 2012, ela passou a ser urbana, ou seja, pouco mais de 50% da população passou a viver em cidades. Ainda assim, pessoal, a China possui a maior população rural do mundo, né? 46% de 1,4 bilhão é gente pra caramba, né? Pessoal, a China hoje tem uma população urbana de aproximadamente 900 milhões de pessoas, ok? Então é muita gente em meio rural, em meio urbano. Pessoal, aqui nesse mapa nós temos a densidade populacional. Vocês podem observar que as maiores cidades e a densidade populacional se concentra na região leste, toda essa região oriental aqui, próximo do Mar da China, que é onde ficam as ZEEs, né? As zonas econômicas especiais, até porque também é nessa região que tem aí as maiores quantidades de indústrias, os maiores centros de pesquisa, as maiores universidades, as maiores ofertas de emprego. Na Manchúria, no Planalto da Manchúria, mais ao norte, né, mais ao nordeste, perdão, também tem uma grande concentração populacional. Nessa região aqui, pessoal, olha, próximo do Nordeste, né, do extremo Oriente e do Nordeste, são regiões muito férteis, né, onde se encontra o solo do tipo loess, é onde se encontram as planícies fluviais. Então, o meio agrícola também é bastante povoado, até por consequência dessa dinâmica do solo, dessa dinamicidade agrícola. As cidades mais populosas são Xangai, com 20 milhões de habitantes, Pequim, com pouco mais de 16 milhões de habitantes, Cantão ou Changzhou, com 13 milhões de habitantes, Tianjin, com 12 milhões de habitantes, e Wuhan, com 8 milhões de habitantes. São cidades portuárias, são cidades que ficam próximas das regiões das ZEEs, mesmo aquelas que não têm portos, né, não são banhadas pelo mar, mas ficam próximas, né, foram beneficiadas com esse investimento do governo, né. Pessoal, esse rápido crescimento econômico e também urbano promoveu muito emprego e renda para muitos chineses. Por quê? Porque houve aí uma chamada internacional de uma grande quantidade de indústrias. E essa chamada internacional, né, o governo conseguiu através dos focos de atração, ou seja, oferecendo um grande contingente de mão de obra barata, disciplinada, né, isenção de impostos. O governo também investiu muito no contexto de portos, de rodovias. Isso atraiu muitas indústrias e, evidentemente, forçou a expansão do setor imobiliário e também o êxodo rural, né? É claro que o governo ele continua sendo monopolizador, né? Ele continua aí controlando os meios de comunicação, não existe uma liberdade total nos meios de comunicação, nos canais de TV, na internet, nos jornais, né? O contexto socialista, o contexto comunista dentro do regime político chinês ainda é muito forte, ainda é bastante comum o desrespeito aos direitos humanos. Nessa imagem aqui, pessoal, essa imagem faz referência ao massacre da Praça Celestial na China em 1989. Estima-se que cerca de 2.000 pessoas, a grande maioria estudantes, né, tenham sido mortas, tenham sido assassinadas mediante esse massacre.
Esse professor aqui, Liu Xiaobo, né, ele foi um grande ativista político, ele participou daquele massacre, ele escreveu vários livros falando sobre a liberdade política. Inclusive, ele foi aí, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, na verdade, foi vencedor do prêmio Nobel da Paz, só que foi impedido de assumir, né, de poder receber esse prêmio do governo chinês, porque ele foi preso, ele foi condenado a 11 anos de prisão por defender a democracia, defender aí a liberdade de expressão dentro do governo chinês, né, que é um comunista, não aceitava bem isso, e o governo lá, infelizmente, tem esse hábito de perseguir, prender as pessoas que não concordam com o seu regime, né. E aqui uma imagem bastante triste que mostra uma cadeira vazia que recebeu o prêmio Nobel da Paz no lugar do Xiaobo. Ele foi libertado em 2017 por razões médicas porque ele estava com cancro terminal no fígado. E aqui uma foto dele com a sua esposa. Vamos falar um pouquinho, pessoal, dos problemas ambientais. Pois é, desde que começou esse processo de industrialização na China, a China nunca mais parou de crescer. Ela vem se transformando num gigantesco canteiro de obras industriais, o que promoveu migrações muito grandes do meio rural para o meio urbano, ou seja, o êxodo rural tem sido muito intenso. E, obviamente, isso aconteceu juntamente com uma série de problemas ambientais que nós vamos ver a partir de agora. Pois é, pessoal, as tempestades de areia tornaram-se cada vez mais frequentes por conta do desmatamento e também por causa das zonas desérticas, o avanço da desertificação, né? A contaminação dos recursos hídricos, né? Até por conta do uso indiscriminado de fertilizantes naturais, fertilizantes nitrogenados. Isso vem poluindo não apenas o solo, mas também causando a eutrofização dos rios e dos lagos e causando aí, né, uma contaminação desenfreada dos rios, principalmente do Rio Azul. A poluição dos cursos fluviais, como um todo, rios, lagos, né, pelo acúmulo de lixo, pelo acúmulo aí de resíduos tóxicos, principalmente aqueles relacionados à agropecuária. O desmatamento, que foi agravado por conta da urbanização, que foi agravado por conta da industrialização, né, e que vem provocando grandes problemas, né, processos erosivos, deslizamento de terra, intensificando a desertificação. A China ainda utiliza muito o carvão mineral como principal recurso energético, principalmente nas usinas termoelétricas, né? E isso faz com que ela, né, provoque muita poluição atmosférica. Então, aquele smog, que é aquela nuvem de poeira com fumaça, é muito comum na China, mais comum do que aqui no Brasil, entre os meses de agosto e setembro, né? E por conta disso também tem as chuvas ácidas, que tem sido cada vez mais comum. Pois é, a fumaça aí, ó, das termoelétricas, né, fumaça de combustíveis fósseis, do carvão mineral, né, entram em contato com as moléculas de vapor de água e quando vem a chuva vem carregada de enxofre, de ácido sulfúrico, entre outros fatores. O governo, evidentemente, pessoal, tem atuado, né? Tem atuado para tentar diminuir, para tentar abrandar esses problemas ambientais, né? Tem tentado diminuir as atividades industriais que são muito poluidoras, né? Assumiu o compromisso com a redução de carbono, de acordo com o Acordo Paris, assumiu o compromisso de aumentar a geração de energia elétrica por usinas eólicas e solares, que são menos poluentes. A questão dos créditos de carbono para as cidades, para as províncias, ou seja, tudo isso são medidas adotadas pelo governo para tentar conter esse avanço da poluição na China, que hoje já é, né, o país mais poluidor do mundo, passando os Estados Unidos, né? Porém, pessoal, o governo não está fazendo isso porque ele é bonzinho, não. Ele tem sim uma preocupação econômica. Por que isso? Porque os problemas ambientais têm elevado muito o custo com a saúde da população e também
por consequência dos vários desastres ambientais. Então, o governo ele continua tendo graves problemas de ordem econômica, porque a população vai ficando cada vez mais doente, vai tendo cada vez mais problemas na cidade e também no meio rural, e o governo tem que acabar com isso, né? Tem que arcar com todos esses custos, entendeu? Então, se ele investe em medidas para reduzir os problemas ambientais, obviamente a economia vai agradecer. Pessoal, fica um pouquinho mais longo, mas eu vou falar rapidamente das regiões separatistas, né? Separei algumas para a gente falar. Primeiro, a do Tibete, né? Os tibetanos eles seguem o budismo, que lá no Tibete também é chamado de lamaísmo, e ocupam o sudoeste do território chinês, numa região conhecida como Teto do Mundo, uma região que fica entre o Planalto do Tibete e a Cordilheira do Himalaia. O Tibete ele faz fronteira com a Índia, com Mianmar, Butão, Nepal. E aqui nós temos um pequeno contexto histórico, né? Com o fim da monarquia, a dinastia Manchu, na China, e a ascensão do partido Kuomintang ao poder, o Tibete conseguiu a sua independência em 1913 com a expulsão das tropas chinesas. Mas houve a ocupação chinesa. Após a Revolução Comunista de 1949, os conflitos se acentuaram com a reorganização dos costumes e das tradições do povo tibetano segundo o maoísmo. Em 1950, tropas chinesas ocuparam o Tibete. Em 1951, o governo tibetano, coagido, assinou o Acordo dos 17 Pontos, em que aceitava o domínio de Pequim, definindo as relações diplomáticas entre China e Tibete. Houve vários conflitos entre a China e os tibetanos. O maior deles, em 1959, deixou 90 mil tibetanos mortos e obrigou o Dalai Lama, o grande líder político e religioso do Tibete, a se exilar na Índia. E aqui a imagem, né, de protestos sobre os violentos conflitos que teve entre a China e os tibetanos. O Dalai Lama, pessoal, que já recebeu aí o Prêmio Nobel da Paz, já recebeu várias condecorações, escreveu dezenas de livros, ele percorre o mundo tentando sensibilizar a comunidade internacional para a situação do Tibete, né? Aqui uma imagem dele mostrando aí ele recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Algumas restrições que foram impostas ao Tibete pelo governo chinês. Restrição à liberdade religiosa, de expressão, de reunião, de movimentos populares, restrição à organização de passeatas, à circulação de jornais ou qualquer órgão de imprensa com notícias sobre desrespeitos dos direitos humanos. Ou seja, não pode falar que a China desrespeita os direitos humanos, pelo menos não dentro da China, né? Circulação dos tibetanos dentro dos limites geográficos da China é limitada pelo governo, ou seja, o direito de ir e vir também é restringido pelo governo. E o governo estimula migrações, pessoal, para a região do Tibete, principalmente na capital de Lhasa. Pois é, nós aprendemos, né, que boa parte, cerca de 96% da população chinesa é da etnia Han. E uma estratégia do governo de predominar o estilo chinês é promovendo as migrações dessa etnia para a região do Tibete, né? E hoje, cerca de 70% da região do Tibete hoje já é da etnia Han, entre várias outras medidas, né, pessoal? A região do Xinjiang, né, ou do Xinjiang. Os uigures são muçulmanos que vivem na região do Xinjiang, localizado no noroeste do território, na fronteira com a Mongólia, Índia, região da Caxemira, e países islâmicos como Paquistão, Afeganistão, os países da Ásia Central que faziam parte, né, da antiga União Soviética, como o Cazaquistão, o Quirguistão e o Tajiquistão. Então, esses países, essa região aí do Xinjiang, eles reivindicam a sua autonomia, né? Eles declararam sua independência no início do século XX, porém, depois da Revolução Comunista, essa região foi ocupada pelo Mao Tse-tung, pelo exército chinês. Para controlar esse separatismo, esse movimento separatista na região, a China usa, evidentemente, repressão militar e também o estímulo, né, à migração dos chineses
da etnia Han para a região para diminuir o avanço dos muçulmanos e também da propagação dos uigures, né? A região da Mongólia Interior, pessoal, uma região autônoma, fica bem na fronteira com a Mongólia e essa região reivindica sua anexação ao território da Mongólia. A população mongol não concorda com a dominação chinesa, alegando que é vítima de repressão cultural e também política. Só que é bastante complicado, né? A China não vai abrir mão dessa fatia do seu território. Pessoal, é isso aí, né? Sobre essa parte nós encerramos e vai ter mais 2 videozinhos falando sobre comunismo e atividades econômicas na China. Beleza? Então tá bom então, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau e até a próxima.